As primeiras fases do concurso são antes de você ter concorrido. Elaboração de despacho de abertura de procedimento, publicação do aviso de abertura e dos critérios de avaliação. Aqui você entregou a sua candidatura, na fase de candidaturas. Então vamos ver as seguintes fases. Tal como já indiquei noutras aulas anteriores, eu estou a supor o que é praticado na maioria das entidades públicas. Estas são as fases normais, que são praticadas de forma geral. Após a recepção da candidatura, o júri do concurso reúne-se para analisar as candidaturas e elabora uma ata com uma lista de candidatos admitidos e excluídos, notificando os selecionados para a primeira etapa do concurso. Ou simplesmente notificando e aqui pode ser dado audiência prévia, que vimos na aula dos direitos do candidato. Se houver audiência dos interessados, a próxima fase será a do resultado, caso houver alguém a pronunciar-se. E logo a seguir, avança-se para o primeiro método de avaliação, que é a avaliação curricular. A seguinte fase é a de aplicação dos métodos de seleção. A última legislação de procedimentos concursais de 2021, seria número 12/A 2021, veio permitir uma série de medidas para agilizar os concursos. E, nesse sentido, as entidades podem avançar com as fases, se assim o entenderem, e não estiverem a prejudicar os candidatos. E por isso, às vezes, na primeira ata de admitidos e excluídos, se todos os candidatos forem admitidos, podem já aplicar o primeiro método da avaliação curricular e até podem avançar para a marcação de provas de conhecimento, a prova escrita. E entre as alterações introduzidas nessa nova portaria, destaca-se o facto de passar a ser possível que certas fases ocorram em simultâneo, em vez de separadas e sucessivas. Isto é para ganhar tempo entre as fases. Os candidatos podem ser chamados para a prova de conhecimento e, simultaneamente, para a prova de avaliação psicológica, ao mesmo tempo, ainda que sejam depois corrigidas em dois momentos diferentes. As provas serão feitas no mesmo dia. De todas as formas, terão sempre de notificar os candidatos ou fazer comunicação pública. Segundo o disposto no artigo 10º da LTFP, as notificações podem ser efetuadas por correio eletrónico, e-mail, não é? Com recibo de entrega da notificação ou por outro meio de transmissão escrita e eletrónica de dados. Fase seguinte serão as provas, culminando numa lista final de classificados, com as respectivas avaliações. Essa é a ata de classificação final. Aqui nesta ata estarão todos os candidatos numa lista de classificação por ordem de classificação. Aquele que tiver a nota mais alta será o escolhido para ocupar a vaga, a menos que recuse. Nesse caso, passa a ser o segundo classificado a ocupar esse lugar. Claro que tudo depende do aviso de abertura, que deve ser bem explícito para quantos lugares é aberto o concurso. E serão esses os lugares que ficarem nos primeiros lugares. Também pode ser um tipo de recrutamento para reserva de recrutamento. E nesse caso, geralmente a entidade vai buscar os candidatos que necessita naquele momento. E depois, durante uns meses, irá ainda buscar os seguintes da lista, dessa lista de classificação final. Ainda nesta fase, há espaço para a audiência dos interessados. E, finalmente, a ata de classificação irá para homologação. A ata, a ata homologada culmina o procedimento. Após essa homologação, os candidatos selecionados serão chamados para se apresentarem nas instalações e elaborarem contrato. Fim do concurso.
início da nova etapa da sua vida.